Não, está bem. Ora, vamos voltar. Estava previsto hoje uma sessão pela referida pela senhora doutora Anabela Rita, mas na impossibilidade a conversa vai ser dividida entre o Sr. Dr. Luís Tavares, e os senhores já conhecem, não é verdade, muito bem, que está a apresentar. O Dr. Luís Tavares vai falar sobre Mário Sá Carneiro, não é verdade? Sim, exatamente. E o Sr. Renato Epifânio abordará depois a temática do Almada de Negreiros. Portanto, fazem favor e pela ordem que está. Já agora, permita-me que apresente sucintamente o Luís Tavares. Isso é que eu gostava. Muito bem. Não tenho. Vou botar aqui a contracapa de um livro que o Luís Tavares publicou recentemente sobre o ato de escrita de Fernando Pessoa. Portanto, Luís Barreiros Tavares é licenciado em Filosofia pela Universidade Nova de Lisboa, tem colaborado em várias revistas com recensões, artigos e traduções, nomeadamente Comunicação e Sociedade, Configurações, Comunicação e Linguagens e A Nova Águia, onde de resto se tornou, entretanto, vice-diretor. Tem publicado várias entrevistas e breves conversas, nomeadamente com Fernando Belo, Eduardo Lourenço e Jean-Luc Nancy, José Trindade Santos, Cristina Decker, Maria Luísa Couto Soares, Hermínio Martins, Mafalda Blanco, Irene Borges Duarte, Pinhanda Gomes, Manuel Ferreira Patrícia, entre outros. Ao longo dos últimos 4 anos, realizou um arquivo vídeo publicado na sua página no YouTube, bem como na página YouTube do meu Movimento Internacional Lusófono, com centenas de intervenções de intelectuais, especialmente portugueses, em conferências, aulas, lançamentos de livros, seminários, colóquios, congressos, etc. Tem ainda algumas publicações em edição de autor, prefácios e livros pelo grupo já extinto Ágora Feira da Lada, sendo igualmente artista plástico. Muito bem. Obrigado. Ora, portanto, eu vou falar um pouco sobre... Obrigado. Sobre Mário de Sá Carneiro. Não sou um especialista em Mário de Sá Carneiro, não sou entendido. É sobre um texto que publiquei na revista Nova Águia, número 15. É o segundo texto, publiquei 2, de certa maneira. O texto chama-se Aceleração e Velocidade em Mário de Sá Carneiro. Portanto, não vou fazer uma análise literária, propriamente, vou falar mais sobre a questão de uma certa inquietação em Mário de Sá Carneiro. Mais perto, um bocadinho. De uma certa inquietação que existe, ou desassossego, para usar uma expressão de Bernardo Soares, em Mário de Sá Carneiro. E, portanto, tentando confrontar, de certa maneira, com certas questões que existem atualmente ao nível da vida nas sociedades contemporâneas. Mas eu então começava por citar uma passagem de Eduardo Lourenço no texto Orfeu ou a Poesia como Realidade. De inofensiva, a poesia converte-se na mais suspeita das manifestações humanas, na mais perigosa de todas as criações. Às vezes é uma cidade e as suas forças vivas quem se antecipa aos poderes para pedir coletes de força para a poesia. Isto não é metafórico. Aconteceu em muitos lugares e muitas épocas. Aconteceu em Lisboa, no ano de muita desgraça, de 1915. A poesia na rua chamava-se, nesse tempo, Orfeu.
E os loucos de ontem eram, entre outros, Sá Carneiro e Fernando Pessoa. Cito agora um passo de Mário Cesarini, no discurso sobre a reabilitação do real cotidiano. E quando a coisa estava a ir a mais, uma porção de estricnina deu-lhe a moleza e foi dormir. Fim de citação. Vale a pena citar uma longa passagem de Paulo Virílio em Máquina de Visão, referindo o futurismo de Mário de Sá Carneiro e citando vários versos do seu célebre poema Manicure. Passo a citar. O organizador das festividades nazis do Zeppelinfeld, que eram aqueles campos onde se faziam aquelas festividades, aqueles festivais paradas do regime nazi, e teórico do valor das ruínas, o arquiteto de Hitler, Albert Speer, utiliza para o Congresso do Partido em Nuremberg, em 1935, 150 projetores de DCA, cujos feixes, dirigidos verticalmente para o céu, formavam na noite um retângulo de luz. Ele, Speer, escreve a este propósito. É no interior destes muros luminosos, os primeiros do género, que se desenrola o Congresso com todo o seu ritual. Experimento agora uma curiosa impressão na ideia de que a criação arquitetural, isto ainda de Albert Speer, mais bem conseguida na minha vida, foi uma fantasmagoria, uma miragem irreal. Portanto, isto é no livro de Albert Speer, de 1966, quando ele sai da prisão de Spandau, após estar preso. Não é? Este castelo de cristal, destinado a dissipar-se nas primeiras claridades da madrugada, sem deixar outros traços materiais, senão os dos filmes e de algumas fotografias, era especialmente destinado a estes militantes nazis que, segundo Goebbels, obedecem a uma lei que não conhecem, mas que poderão recitar em sonho. Estou a continuar a citar Paulo Virílio. A partir de uma análise científica da velocidade estenográfica dos seus diversos discursos, o mestre da propaganda hitleriana, Goebbels, tinha sempre, segundo ele, inventado uma nova linguagem de massa que não tinha mais nada a ver com as formas de expressão arcaicas e chamadas populares. Isto, acrescenta ele, é o início de um estilo artístico inédito, de uma forma de expressão animada e galvanizante. As suas declarações fazem imediatamente pensar, isto ainda Paulo Virílio, fazem imediatamente pensar nos futuristas como o português Mário de Sá Carneiro, celebrando a assunção das ondas acústicas. Eia singra o tropel das vibrações, eu próprio sinto-me ir transmitido pelo ar aos novelos. Ou, continuando, estou a citar ainda Virílio, ou em Marinetti, portanto, o líder do futurismo, correspondente de guerra na Líbia, inspirando-se na transmissão telegráfica, como aliás em toda uma outra técnica de amnésia topográfica, explosivos, projéteis, aviões, veículos rápidos, para redigir os seus poemas. Façamos uma breve interrupção desta passagem do livro de Paulo Virílio, assinalando que se poderia inferir daqui que o futurismo e o modernismo, aliados de um certo modo à velocidade e aos efeitos emergentes de certas técnicas, tinham alguma correspondência com o fascismo e o nazismo. Não havia, no entanto, uma ligação essencial, se bem que, inicialmente, se encontrassem alguns vasos comunicantes logo depois suprimidos. Volto a citar Paulo Virílio. Os movimentos futuristas europeus não têm duração, desapareceram em poucos anos com a ajuda da repressão. Em Itália, estão a ouvir bem? Não sei se... Não, um bocadinho mais alto. Um bocadinho mais alto. É mais alto. Não, é que fosse mais assim? Assim já está. Portanto, os movimentos futuristas europeus não têm duração, desapareceram em poucos anos com a ajuda da repressão.
repressão. Em Itália tinham sido os inspiradores dos movimentos anarquista e fascista, e Marinetti, o líder do movimento futurista e o criador do manifesto futurista, era um amigo pessoal do Duce, Mussolini. No entanto, todos foram rapidamente eliminados da cena política. Com alguma ressonância, fim de citação, com alguma ressonância ao que escreve Virílio, leia-se esta passagem de Fernando Cabral Martins, um estudioso de Pessoa, de Mário de Sá Carneiro, do modernismo, etc. Passo a citar. Sabe-se que o aparecimento de Dada, um movimento, portanto, artístico nascido em Zurique, com influências, portanto, de certa maneira, de um certo irracionalismo, vai dar depois um irracional, vai dar depois origem ao surrealismo, consiste em parte num conjunto de manifestações públicas, e o futurismo parte de uma atitude que é definida por Marinetti em O Futurismo, de 1911, como a abolição das barreiras entre o mundo da arte e o da ação pública. Vou citar, portanto, Marinetti. A concepção do imperecível e do imortal, à concepção do imperecível e do imortal, opomos em arte a do devir, do perecível, do transitório e do efêmero. Fim de citação. E há momentos, ainda estou a citar, portanto, Fernando Cabral Martins, com a citação incluída de Marinetti. E há momentos em que esse ponto utópico de fusão da literatura e da política se formula com clareza. Ele volta a citar Marinetti: eis a nossa primeira conclusão futurista, viva a guerra. Fim de citação. É a absorção das ações humanas num universo de formas e símbolos, continua a citar Fernando Cabral Martins, ou vice-versa. É a criação de uma poesia asione, de Guglielmo Sanzoni, artista futurista. Assim, a série dos manifestos futuristas tem a função de repertório de peças para espetáculos ou de partituras para atos de elocução. Os textos desses manifestos, tais como hoje os lemos, são resíduos ou testemunhos de uma execução vocal, cênica e de um ato histórico. Fim de citação. Portanto, estive a citar o Modernismo em Mário de Sá Carneiro, de Fernando Cabral Martins. Ou ainda em Eduardo Lourenço, no seu texto muito polémico, que teve um grande confronto com João Gaspar Simões em 1900, se não estou em erro, e 60, portanto foi foi republicado em 60 em Tempo e Poesia, mas é anterior. O confronto entre a presença, o movimento da presença e a revista Presença e o movimento Orfeu. Eduardo Lourenço teve uma grande, forte polémica nessa época com João Gaspar Simões. Cito, portanto, Eduardo Lourenço. Num ponto, o essencial, o mundo de Orfeu merece, como nenhum outro, o nome de moderno. Não só há um acordo íntimo entre a convulsão espaciotemporal operada por Orfeu e a perturbação operada pela técnica moderna e o viver moderno, como a imagística sobre a qual opera a fantasia de Sá Carneiro, Pessoa, Almada. É de uma cotidianidade, de uma banalidade, de uma atualidade que a poesia anterior, mesmo a de Cesário, o mestre, não conhecera. Com imagens triviais, continua a citar Eduardo Lourenço, com imagens triviais e mesmo grosseiras, realizam a mais insólita das alquimias e instituem uma profundidade metafísica que não se concebia senão ligada a elementos nobres ou a um tom igualmente nobre, como é o caso de Antero ou de Teixeira de Pascoais. Mas voltando a Virílio, volto a citar, continuo a citar, sem dúvida eles, os futuristas, expunham com alguma acentuada pertinência esta convergência das técnicas de comunicação e do totalitarismo em curso diante destes olhos ungidos, de novo, expressão de Mário de Sá Carneiro. E Paulo Virílio volta a citar Sá Carneiro, o que é muito interessante, porque já vou explicar. Sim, meus olhos futuristas, meus olhos cubistas, meus olhos interseccionistas
não param de fermir, de sorver e faiscar toda a beleza espectral transferida, sucedânea, toda essa beleza sem suporte, desconjuntada, imersa. Aqui Virílio que coloca assim nota de rodapé, portanto ele refere-se aqui, ele foi buscar esta citação de Mário de Sá Carneiro a uma revista muito conhecida francesa, a Action Poétique, fundada em 1950 e que cessou em 1912, portanto 62 anos. Era do número 110, do inverno de 1987, e esse artigo desta revista intitulava-se Pessoa e o Futurismo Português, em francês, portanto, Portanto, o que é interessante é que Paulo Virílio é um autor contemporâneo, arquiteto, urbanista, portanto, um grande polémico, polemista, sobre, de certa maneira, um pouco reativo em relação a certa evolução tecnológica, enfim, às consequências de certa evolução tecnológica e mediática, em virtude precisamente da aceleração, do ritmo acelerador e acelerativo com que as sociedades contemporâneas e todos nós vivemos. Portanto, ele fala precisamente da velocidade e aceleração e os seus efeitos nas sociedades contemporâneas. Um dos seus temas principais é a dromologia, de dromos, que significa corrida, em grego. Entre outros livros, Virílio publicou Velocidade e Política, Estética do Desaparecimento e A Velocidade da Libertação. Este último traduzido em português. Abrindo aqui um parênteses, diríamos que apesar de ser um autor com uma obra interessante, Virílio parece por vezes, como muitos outros hoje em dia, alimentar demais o seu trabalho crítico com aquilo que critica. Daí que se tenha a impressão de que os próprios textos de Paulo Virílio e outros provoquem uma leitura ela mesma acelerada e circular. Portanto, em torno da própria crítica que critica, sem, digamos assim, proceder a caminhos ou a linhas de possíveis soluções ou de respostas para as questões. É por isso que alguns autores de hoje, não deixando de ter o seu lado interessante e interventivo, são muito críticos, mas não têm respostas ou soluções como eles próprios fazem muitas vezes questão de sublinhar e defender. Eles próprios dizem que não têm soluções, não têm respostas. É essa uma das posições que eles tomam, assumem. Portanto, hoje de certa maneira, há muita ausência de respostas, aliás, como todos nós podemos perceber. Talvez não seja necessário ter respostas e soluções, mas isso basta, precisamente, não basta. Mas voltemos então a Sá Carneiro, no início do século XX, cujo fascínio pela velocidade, movimento e frenesim das metrópoles, precisamente ele foi para Paris, não é? Como sabem, uma cidade cheia digamos assim, de ebulição, mas ele, por mais que a gente por vezes pensa que ele estava sempre contente em Paris, mas não estava. Ele às vezes sentia-se muito mal em Paris. Portanto, havia ali nele uma inquietação, uma agitação que ia para além dessa questão também, não é? E a poesia dele e a ficção dele reflete muito essa agitação, essa intensidade, e ele precisamente oscilava entre França, Portugal, etc. Portanto, é verdade que Goethe, 90 anos antes, portanto quase um século antes, em 1827, escreve numa carta ao seu amigo Zettler, músico, eu passo a citar: riqueza e velocidade, eis aquilo que o mundo admira e a que todos aspiram. Caminhos de ferro, correios, em 1827, Goethe, correios rápidos, barcos a vapor e todas as facilidades possíveis de comunicação. Eis para o que tende o mundo civilizado, de modo a sobreccivilizar-se, persistindo assim na mediocridade. Na verdade, estamos num século de cérebros capazes, continuo a citar Goethe, capazes de homens práticos que compreendem
compreendem com rapidez e que, dotados de uma certa agilidade, sentem toda a sua superioridade sobre a massa, mesmo que os seus dons não se elevem ao nível supremo. Mantenhamos-nos, continuo a citar Goethe, mantenhamos-nos, tanto quanto possível, no estado de espírito dentro do qual nos formamos. É possível que sejamos, com mais alguns, talvez, os últimos de uma época que não regressará tão cedo. É evidente que isto, apesar de ter sido 90 anos depois, não é comparável com os princípios do século XX, em que Sá Carneiro estava a viver, não é? Porque com muito mais tecnologia, tudo, uma grande diferença. Quanto mais nos nossos tempos, um século ainda depois. Em Sá Carneiro encontramos, eu passo aqui agora umas questões mais literárias e poéticas, etc., do próprio, que se incluem na própria poesia de Sá Carneiro. Em Sá Carneiro encontramos o quase, nem aquém nem além, como alguns dos senhores deverão conhecer, alguns poemas como tópico assinalável. Vou ler um poema do Sá Carneiro. Um pouco mais de sol, eu era brasa, um pouco mais de azul, eu era além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa, se ao menos eu permanecesse aquém. É a primeira estrofe do poema Quase, em Paris, escrito em Paris, maio de 1913. Ora, ele fala o intermédio, entre mim e o outro, é a par do quase, portanto, a expressão, o termo intermédio, a noção de intermédio entre mim e o outro, é a par do quase, correlativo de movimentos não excedentes. Portanto, são movimentos que parecem conter precisamente, alguma mediação, sem excessos, não é? O intermédio é ao mesmo tempo um quase e o quase é ao mesmo tempo um intermédio. Ora, são termos que, precisamente, Sá Carneiro usa, como puderam observar ou ouvir, sou qualquer coisa de intermédio, não é? No outro poema anterior, além, aquém, se ao menos eu permanecesse aquém, um pouco mais de azul eu era além, mas nem aquém, não é? Este poema, eu não sou eu nem sou o outro, o poema é o poema 7, escrito em Lisboa, em fevereiro de 1914. Poderíamos encontrar muitos outros exemplos. Por exemplo, falta-me egoísmo para ascender ao céu, falta-me unção para me afundar no lodo. É no poema Como Eu Não Possuo. Vou referir algumas passagens sobre estas mediações, estas intermediações, etc. E aqui numa interseção da intensidade e inquietação com o intermédio, mostrando que ambos se podem cruzar, passo a citar: esta inconstância de mim em vibração é que me há de transpor às zonas intermédias e seguirei entre cristais de inquietação. Portanto, ele poderá transpor às zonas intermédias, mas seguirá em cristais de inquietação. Portanto, zonas intermédias, esta oscilação entre o intermédio e a inquietação, não é? E também a dimensão intervalar. Por exemplo, presinto um grande intervalo no seu poema Intersonho. O Bernardo Soares, que também emprega, também tem uma frase, o Bernardo Soares é o do livro do Desassossego, tem uma frase que é assim: quantos sou, quem é eu, o que é este intervalo que há entre mim e mim? Por outro lado, os movimentos poéticos de Sá Carneiro não deixam de ser de velocidade e aceleração, num para além em muitos outros passos. Eis alguns no livro de expressão, vou citar: é subir além dos céus, do poema Partida. Outra citação: a vida corre sobre mim em guerra, e nem sequer um arrepio de medo, do poema Estátua Falsa. A vida corre sobre mim numa ânsia de ter alguma coisa, no poema Escavação. Minha dispersão total, no poema Dispersão. Os instantes nos voam dia a dia, cada vez mais velozes, mais esguios, do poema Alentédio. Volteiam dentro de mim em rodopio, em novelos, milagres, uivos, castelos, do poema Rodopio.
E, portanto, isto são tudo exemplos não só desta velocidade que há na vida de Sá Carneiro, quer dizer, esta agitação. Aliás, não é por acaso que ele teve o fim que teve, quer dizer, não sabemos, também não podemos dizer que é por isto, porque eu também não sei o que é que se passava com ele, mas que ele vivia numa grande intensidade e aceleração e ecoava muito a vida social e moderna daqueles tempos, não é? Portanto, e eu que sou o rei de toda esta incoerência, eu próprio, turbilhão, anseio por fixá-la e giro até partir do poema A Queda e ainda do poema Manicure, que hélices atrás num voo vertical, ávido em sucessão da beleza atmosférica. O meu olhar coleia sempre em frenesis de absorvê-la à minha volta, e é que mágicas, em verdade, tudo baldeado, pelo grande fluido insidioso se volve de grotesco célere. E ainda este formidável poema de Mário de Sá Carneiro, com um grande humor e com ele também conseguia ter. A minha alma fugiu pela Torre Eiffel acima. A verdade é esta, não nos criamos mais ilusões. Fugiu, mas foi apanhada pela antena da TSF, que a transmitiu pelo infinito em ondas artesianas. Em todo o caso, belo fim para a minha alma. Escrito em Paris, em 1915. Sá Carneiro, para além da velocidade e do movimento das grandes cidades, estava fascinado pelas luzes, as luzes da cidade, um filme célebre de Charlie Chaplin dos anos 30, estou a lembrar-me dessa expressão, daquela modernidade que irrompia nessa altura. Basta ler os seus textos, poemas e cartas, sempre atentos às luzes. Cito anúncios elétricos pelos telhados, numa carta de Paris a Fernando Pessoa. Ao oiro, por exemplo, o livro de Indícios de Oiro, não é? E às cores, roxos, azuis, vermelhos, verdes, o que caracterizava também uma estética cromática e a importância do sentido da visão no seu imaginário. Pinturas a ripolim, nas palavras de Fernando Cabral Martim, pinturas a ripolim, anúncios pelos telhados, das 7 canções de declínio, em Indícios de Ouro. E ainda, nas palavras de Fernando Cabral Martins, um sensacionismo avant-lettre, ou as sensações da alma, que talvez possam ser chamadas ultrasensações. Têm assim, estou a citar o Fernando Cabral Martins, têm assim efeitos que são marcas de uma intensidade desreguladora, bem como o cruzamento dos sentidos. A cor já não é cor, é som e aroma, do poema Partida no livro de expressão. Lê-se também a extraordinária Confissão de Lúcio. Dou aqui agora um salto. Tens 5 minutos. É, está bem. Está acabado. Não é verdade, pronto, para concluir mais ou menos, não é verdade que a velocidade e a aceleração preenchem toda uma série de espaços e tempos nos nossos dias? Basta pensar na forma como são estruturadas as imagens na TV. De facto, é muito difícil hoje escapar rapidamente a esta profusão de acontecimentos e microacontecimentos à nossa volta. Repare-se no próprio modo como as imagens e as informações se sobrepõem e hoje nós podemos, com estes terríveis acontecimentos que estão a acontecer, ao mesmo tempo com uma certa exaltação jornalística que tem a sua razão de ser, mas por vezes anda ali a flutuar, começa ali a parar as análises ininterruptas, etc. Repare-se no próprio modo como as imagens e as informações se sobrepõem, se substituem umas às outras nos ecrãs da televisão. E quando navegamos na net, clicando muitas vezes compulsivamente sem nos darmos conta. Ilusão das notícias de impacto e da publicidade, sucedendo-se ininterruptamente umas às outras, consumindo-se
prescrevendo-se automaticamente. Prescrevendo-se no duplo sentido. Esta expressão é muito interessante, eu reparei há pouco tempo neste termo, porque pode ter um duplo sentido. Precisamente no fim de prazo, no sentido de fim de prazo, porque prescreve, não é? Ou seja, no que prescreve desatualizando-se, por exemplo, judicialmente, a perda do direito de ação, ou seja, de reivindicar esse direito por meio da ação judicial, cabível por ter transcorrido certo lapso temporal, e por outro lado, no sentido de prescrição, remetendo para algo a seguir, como por exemplo, uma receita farmacológica. O médico prescreveu os remédios para tratar a minha gripe. Prescreveu para a frente. Cessou o prazo atrás. Parece-me interessante, mas isto é só para... fica um pouco no ar, porque eu só há pouco tempo dei conta de um termo que pode ser mais bem estudado. Este duplo efeito não será simultâneo no que acontece na voragem dos acontecimentos e notícias nos nossos dias, criando-se, por assim dizer, um vazio no presente, em aparência plenamente preenchido. Notícias envolvendo estranhos arquivamentos, deixando passar o tempo, passando ao esquecimento, prescrevendo, produzindo um regime de amnésia do presente, numa pretensa atualidade, pela ultrapassagem constante dos usos dos dispositivos e dos acessos consecutivos, prescrevendo. Em aceleração, e é engraçado porque prescrever tem relação com escrever, com escrita, não é? Em aceleração às redes sociais, aos motores de busca na net, ao facilitismo desses recursos, que os torna, e mais ainda nos torna, nessas condições servis. Os acontecimentos terríveis dos últimos dias, a par da vertigem de notícias que os acompanham, ilustram de algum modo o que aqui queremos dizer. Não vivemos nós hoje num mundo de velocidades e acelerações variadas, sejam elas mais ou menos perceptíveis ou mesmo imperceptíveis? Não sabemos se Sá Carneiro estaria avançado ou afinal atrasado em relação ao seu tempo, mas talvez qualquer coisa na sua obra nos fale do nosso tempo. Pronto, era sobre estas questões que eu queria deixar no ar e obrigado. Pronto.